a energia que vocês estão sentindo. E agora eu gostaria que vocês dessem a mais forte salva de palmas para receber aqui no palco o nosso querido mestre em liderança e gestão de pessoas, Paulo Henrique Paiva. Bom dia, boa tarde, boa noite já, né? Daqui a pouco. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para falar aqui. Eu acho que podem ficar mais um segundo em pé, por favor, e aumente esse som, por favor. Tá? Aproveitar esse momento de integração, espero que dizer para vocês que vai passar rápido, tá? Vocês já se alimentaram, né? Todo mundo já se conhece aqui? Conseguiram conversar? Dá um oi para o colega do lado, para o colega de trás, por favor. Se vocês não se conheceram, conheçam agora, por gentileza. Sejam muito bem-vindos ao Líder Edu. Podem sentar, gente. Muito interessante, muita entrega de valor, muito conteúdo entregue aqui para vocês hoje. Só que nada disso acontece sem pessoas. O meu maior desafio, né? Eu estou há 32 anos lidando com pessoas. Termine o mês econômico. Ó, tem até uma propaganda aí. Estou há 32 anos lidando com pessoas. Eu venho do ambiente corporativo, então, de vez em quando, eu vou customizar um pouquinho a minha linguagem, mas também sou professor, né? Hoje eu sou professor da Facens, nos cursos de pós-graduação, e levar para a engenharia, levar para programas técnicos, comportamento é algo muito legal, porque comportamento também ele é matemático, ele é estatístico. Então, um dos maiores desenvolvimentos hoje, para que você consiga cumprir tudo aquilo, né? Desde o planejamento de marketing, desde todo o trabalho de planejamento estratégico, desde identificar o perfil de cada aluno, é fundamental que a gente entenda que é um negócio extremamente essencial para que você consiga fazer isso. E, para isso, você precisa ter um time extremamente estruturado, um time muito capaz. Eu acredito que aqui nós estamos falando com alguns proprietários de escolas que, muitas vezes, não imaginavam em ter escolas, porque, muitas vezes, eu converso com alguns deles. E outros nasceram realmente dentro de um propósito. E outros acabaram se encantando em ter um negócio, né? Mas, geralmente, um negócio, como um bom administrador sabe, abre por uma visão financeira. Então, muitas vezes, eu olho para aquilo que eu estou falando em termos de crescimento, aquilo que vai me tracionar recursos financeiros. Mas o nosso desafio aqui é alinhar esse crescimento financeiro, essa saúde financeira que vocês buscam, com o crescimento e uma entrega de propósito para a sociedade. A sociedade cada vez mais complexa, né? As famílias cada vez mais complexas, buscando aí atender determinadas necessidades. E aí sobra para o professor, para o coordenador, para o seu modelo pedagógico. E isso é muito importante, que quem está trabalhando com educação, está trabalhando com desenvolvimento, também precisa se capacitar. Né? Não dá para a gente continuar naquele modelo. Então, o meu papel sempre muito passa entre o processo pedagógico e o processo andragógico. Andragogia, né? Paulo Freire fala bastante sobre isso, é o processo de como você ensinar adultos. E hoje eu estou diariamente ensinando adultos dentro da organização, desde o CEO, desde o seu nível de gerenciamento, desde as suas lideranças. Desenvolver esse papel não é algo simples, né? Existe uma complexidade muito grande quando se trata de ser humano, porque não tem receita de bolo. Então, nós estamos chamando a nossa palestra aqui como estratégias para o desenvolvimento de equipes escolares, ou seja, o quanto a gente tem essa capacidade de entender quem é meu time. Eu vou falar alguns indicadores para vocês. Se o seu time, se a sua escola ela tem muita rotatividade, ela já é um sinal de quanto a gente consegue medir qualidade de gestão. Tudo bem? Muita rotatividade, muito coordenador saindo, muito professor saindo, a cada 6 meses eu tenho que mudar. Provavelmente, existe um problema de gestão. Tá? Fora outros problemas que trarão aí, através desses indicadores. Se eu não consigo reter minha equipe está saindo, né? É um outro indicador também que a gente precisa de trabalho em gestão. Trabalhar só com o coração também não vai ser o suficiente. Vou precisar de estratégia, certo, Aline? Vou precisar trazer o planejamento estratégico, eu vou precisar trazer Smart, eu vou precisar trazer tantas outras ferramentas que consigo fazer esse diagnóstico. Mas o meu papel aqui é muito mais provocativo para o gestor direto. Seja ele o dono da escola, ou seja ele o coordenador, quem é que esteja nesse papel da liderança. Prestem atenção nessa rotatividade
nesse fluxo, né? Principalmente agora que a gente também está discutindo muito a questão da saúde mental, NR1 chegando, né? Tantas inovações chegando, o quanto nós cuidamos da nossa equipe dentro da escola. Qual é o nível de reuniões que a gente faz, qual é a qualidade dessas reuniões feitas com a escola. Se vocês trabalharem dentro de uma visão sistêmica, provavelmente vocês vão ter um resultado de tudo aquilo que a Aline falou no planejamento estratégico. Né? Então, olhar de forma sistêmica, isso é um olhar de gestão, não é do professor. Então, nós temos que ensinar, muitas vezes, a visão financeira, a visão de prospecção, a visão de marketing, a visão de planejamento estratégico e de relacionamento desse professor com os alunos. Né? Tenho uma experiência também, trabalhei na holding de um grande grupo de escolas aqui, implantando toda a área de recursos humanos. Esse grupo tem escolas em Sorocaba, Tapetininga, e São Roque. Então, fiquei 2 anos dentro da holding dessa grande escola, dessa grande instituição, ensinando a eles como fazer gestão de pessoas. Ali a gente trouxe toda uma estrutura de recursos humanos. Recursos humanos não é só folha de pagamento, né? Não é só controle de horas. Gestão de pessoas é algo extremamente humanizado. A gente precisa trazer essas discussões para o centro da escola. Equipe mais preparada, mais produtividade, mais retorno financeiro. Simples assim. Só que tem que ter esse enfrentamento. Né? Temos que ter aí uma forma de trabalhar, um método. Só um segundo. O que motiva um profissional da educação a dar o seu melhor, o seu melhor todos os dias? O que vocês acham? Mas vão falar, senão não vai sair, não vão embora. Né? Então, o que motiva? Poxa, se eu não consigo dar esse tipo de resposta, eu acredito que alguém vai responder isso para mim. Por favor, seu nome? Nicole. Obrigado, Nicole. Eu acredito que seja o propósito. Propósito. Qual escola? Colégio Horizonte. Olha, Colégio Horizonte bem representado aí, hein? Então, por favor. Testando aqui. Eu acho que o que motiva é o fato de você gostar do que faz, consciência de trabalho com o ser humano. Gostar do que faz e a consciência de trabalhar com o ser humano. Tem que gostar. Isso. Gente, com perdão da palavra, todo mundo adulto aqui, né? Tem que ter tesão por aquilo que você faz. Como que é? A escola fecha. Exato. Senão, e a gente sabe disso, né? Tem muitas escolas que elas não estão alinhadas ao propósito e muitas vezes faz com que aí entra esse trabalho, né, Aline? Poxa, por que a minha escola eu não consigo segurar os alunos? Por que eu estou tendo evasão? Por que não está tendo gestão? Por que não está tendo propósito? Né? Eu trabalho com gente há muitos anos e eu sempre falo, tem gente que prefere trabalhar com a máquina. A máquina deu um problema, você vai lá, você troca. Ser humano você não troca, você não exclui dessa forma. Pelo contrário, né? Tivemos uma palestra aqui do doutor, e a gente precisa fazer o quê? O trabalho de inclusão. E essa inclusão, muitas vezes, fica aí como uma técnica para vocês, proprietários de escola, muitas vezes fazer um censo dentro da escola e entender quem são seus funcionários, que muitas vezes vocês não sabem. Paulo. Não vou generalizar. Por favor. Acho que entra até um pouco no que você está falando, que é uma equipe que acredita no seu profissional. Então, quando você está numa escola que o seu gestor, o seu coordenador acredita no seu trabalho, te motiva a dar o melhor todos os dias. Perfeito. Olha o que ela falou. Quando o seu gestor te motiva, né, você consegue colocar o seu melhor todos os dias. Ou seja, qual que é o papel da liderança? O papel da liderança, e que falta no mundo hoje, né, a nível Brasil, reconhecer, identificar e feedbackar. Parabéns. A sua aula, a sua feira de ciências, não sei se tem feira de ciências ainda, sua feira de ciências, o evento que você fez, a festa que você fez, a atividade da Páscoa que você fez, trouxe sentido para a família, trouxe sentido para a sociedade, trouxe sentido para essa criança. Quando isso não tem, foi mais uma atividade que a gente fez para preencher ali. Agora, sabe, qual que é o resultado de uma escola adequada? Qual que é o resultado de uma escola adequada? Além dela ter retenção,
É entender e qualificar os seus alunos, que não param na prova. Isso é modelo década de 80, década de 70. Eu vejo muitos pais falam, puxa, eu acho que ele não está falando ainda, eu acho que ele não está escrevendo ainda. Ele passa ali, às vezes, em período integral. O que será que está acontecendo? Será que a gente consegue identificar isso? E sim, o professor ele é o primeiro portal ali para poder identificar determinadas necessidades, mas ele muitas vezes não vai ter a capacidade de tratar o todo. Ele faz o primeiro diagnóstico, ele aponta o primeiro diagnóstico. A escola tem um papel de fazer o quê? Um orientativo para essa família. E aí essa família vai buscar recursos em conjunto com a escola, porque a gente quer que esse aluno se desenvolva. A gente quer que esse aluno consiga viver dentro de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Ele vai saber lidar com as diferenças ali dentro. Não tratar que aquilo é diferente do outro. E isso cabe ao professor. Mas cabe também um trabalho extremamente andragógico em cima desse time. Vocês entendem isso? O professor precisa estar num processo de aprendizado contínuo. Vamos falar disso, tá? Seguindo aqui. O papel da gestão na educação. Nós estamos falando de gestão, uma palavra que vem da administração. Existe hierarquia, a hierarquia precisa ser respeitada. Todos os dias a gente tem que falar isso, porque a escola também é uma instituição. Ela também é uma empresa. Embora tenha um propósito extremamente humanista, ela é uma empresa. A gente não sobrevive se não tiver recurso. Se a escola não trouxer recurso, o RH não consegue promover vocês, não consegue aumentar salário, não consegue melhorar benefícios dentro de uma empresa se a gente não tem retorno financeiro. E fica muito legal isso. Isso não é ruim, quando você tem propósito atrelado a recurso financeiro. Exato. E o reconhecimento ele vem constantemente. Ele não é uma coisa que eu faço no dia do aniversário. Eu faço constante. Isso é uma linguagem de cultura. Quando eu tenho reconhecimento incutido na minha cultura, dentro da minha empresa, ele acontece diariamente. Ele acontece no café da manhã, ele acontece no almoço, ele acontece na hora que a gente se encontra. Ele não acontece simplesmente na reunião pedagógica para fazer de conta que eu reconheço. O reconhecimento ele acontece de diversas formas. Né? Ele tem que ser espontâneo. E sim, muitas vezes o reconhecimento, quando um colaborador, quando um funcionário faz um trabalho bacana, e a gente quer mostrar isso para os demais, esse feedback positivo pode ser em conjunto. Muito diferente, correções precisam ser feitas de forma individualizada. Né? Essas correções que a gente faz, né? A linguagem empresarial, muitas vezes, vocês me desculpem aqui, mas o feedback, o ferraback, isso é individual, gente. Isso eu chamo lá a professora Laura, explico para ela, contextualizo e espero que não se repita esse tipo de comportamento, porque a escola tem diretrizes, tem processos, se não tem, precisamos escrevê-los, para que isso haja de uma forma que tenha uma cartilha de ética, de responsabilidade, de compliance dentro da organização. Ok? Então, é muito importante entender que o papel da gestão de pessoas ele pode ser e deve ser aplicado dentro do contexto escolar, e a liderança, muitas vezes, como diretores e coordenadores, pode inspirar suas equipes e deve inspirar suas equipes. Como que você mantém esses 365 dias do ano? Né? Todo dia, lembrando que o professor, o coordenador, o próprio dono da escola, ele também é um ser humano. E ser humano não é linear, ele é sazonal. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem, né? Também tenho problemas em casa, por isso que eu preciso também de uma gestão humanizada. A gestão de recursos humanos, muitas vezes, ela precisa estar mais humanizada para que ela consiga se aproximar do seu time, para que ela possa se aproximar da tua equipe e entender como está a rotina dessa família também. Porque esse professor também é família, esse coordenador também é família. Ele não é só colaborador. Ela também é mãe, Dia das Mães, né? Ele também é pai. Então, ele é um ser humano que está dentro da sua escola. Senão, a gente fica muito na métrica de indicadores, resultado, e esquece de humanizar. E aí vocês ficam enxugando gelo. Porque quando sai um coordenador ou sai um professor, isso não é nada positivo para a escola. Ok? Então, esses são alguns indicadores de gestão que a gente precisa entender.
a importância da cultura organizacional e do clima escolar positivo. Tudo isso vai contribuir para que você tenha uma cultura mais positiva, muito mais engajadora e as pessoas mais felizes, né? Discutir a felicidade dentro do ambiente também é uma coisa que a gente faz muita pesquisa. Hoje, dentro da área de gestão de pessoas, a gente vem pesquisando e entendendo cada vez mais o quão é importante as pessoas estarem felizes naquilo que elas fazem. Capacitação e desenvolvimento contínuo. Aqui entregando algumas regrinhas para vocês, né? Incentiva a formação continuada. Quantos treinamentos o seu time de liderança fez no ano passado? Quantos treinamentos seu professor e a sua coordenação participaram no ano passado? Ou não, eu mesmo formo o meu time o tempo todo, eu tenho a minha metodologia, mas metodologia amarrada com uma estratégia de alguém capaz de fazer o desenvolvimento, eu acho que traz mais eficiência. Se toda hora eu for dar, que nem um gerente numa empresa, se toda hora ele for dar o próprio treinamento, vira regra, fica chato. Nós precisamos submeter a nossa equipe também à capacitação e a desenvolvimento contínuo. E hoje temos diversas formas, temos plataformas, né, mas precisamos pensar em modelo pedagógico. Hoje, as empresas que investiram muito em tecnologia, só em treinamento online, percebem que não é o suficiente. Por quê? Porque não tem um processo pedagógico adequado para ensinar as pessoas. Isso daqui é uma troca gigante. Vocês vão sair daqui com ideias, fervilhando de coisas que vocês podem melhorar. Às vezes, no online, nem todo mundo tem o perfil para ficar no online. Não foi um desafio para os professores darem aula online, para a coordenação achar uma metodologia, uma forma, e os pais ficando todos loucos no período da pandemia, com os filhos dentro de casa, e não via a hora que a escola se ajustasse para poder colocar as crianças ali, mas as crianças têm perfis diferentes. Um é mais comunicativo, o outro é extremamente mais sistemático, o outro, muitas vezes, é mais mandão. Como que eu desenvolvo a liderança dessa criança? Ou eu limito que está aparecendo ali na escola, que ele levanta, ele já quer mandar no coleguinha, ele já quer fazer a atividade do colega também, ele termina antes. Então, nós precisamos ter uma percepção maior se a gente pensa em escola como empresa. Eu preciso de processos bem estruturados e planejamento muito bem feito. Processo e desenvolvimento contínuo. Treinamentos e workshops personalizados para a realidade da escola. Pega a sua cultura, visão, valores, o seu histórico de vida, a sua trajetória, traça um processo pedagógico de ensino e aprendizagem, e aí você vai ter um plano especificamente para a sua escola. É customizar algo para a tua escola, desde um processo de comunicação, marketing e tudo mais. E aí entra muito a questão do endomarketing também. Porque, às vezes, como escola, a gente tem muita coisa, mas a gente não comunica para os nossos colaboradores. A gente não tem uma estratégia definida para comunicar. E a gente precisa aprender a comunicar. E aí a cultura do feedback construtivo e avaliação contínua. A gente não avalia os alunos? Nós precisamos avaliar também o nosso modelo de gestão, a nossa metodologia, a nossa forma de atuação. Então, a gente precisa submeter também, através da gestão de pessoas, a uma avaliação. E aí fica mais fácil, porque quando eu instrumentalizo essa avaliação de desempenho, eu consigo dar feedbacks mais organizados e construtivos. Eu não vou trazer pessoalidade. Eu vou discutir sobre horário de chegada, horário de trabalho, modelo de aula, se está seguindo todos os pré-requisitos do que a gente já colocou dentro do nosso processo. E esse professor ele vai receber isso, esse coordenador, essa liderança vai receber isso de uma forma muito mais fácil, porque eu instrumentalizei. Então, a gente precisa pensar nisso também. Todo mundo junto? Ok. Comunicação eficiente e trabalho colaborativo, né? Como evitar ruídos na comunicação? É tão dinâmico o modelo de uma escola, né? Acontece tantas coisas ao mesmo tempo, que essa comunicação, muitas vezes, ela é tão tardia, ela é tão atrasada, e a gente precisa fazer com que essa comunicação seja mais ágil, mais veloz, né? E se acontece alguma coisa em sala, essa coordenação ela tem que saber de forma rápida. Se a coordenação entende que é algo mais grave, essa direção precisa entender isso de uma forma mais grave. Porque muitas vezes já está chegando no pai, e você não teve tempo hábil de se organizar para dar uma resposta. Então, a comunicação é algo importante. Precisamos investir muito mais em canais de comunicação, em organizar grupos de quem recebe o quê, como dar essa devolutiva para um pai, né?
Estratégias para reuniões produtivas e participativas. Reuniões é uma técnica que você precisa organizar. Reuniões têm que ser planejadas, tem que ter pauta. Senão a gente discute 3, 4 temas dentro de uma única reunião. E sai com qual resultado? Nenhum. Nenhum, porque todo mundo acha que fulano vai fazer. Você acha que você vai fazer, eu acho que você ia fazer, você acha que ele ia fazer, e ninguém faz nada sobre determinados assuntos extremamente importantes para a escola. Então, a gente precisa entender exatamente esse quesito, né, de como preparar uma boa reunião. Tem reuniões que devem ser envolvidos a todos. Todos. Da limpeza à alta gestão. Senão a gente não engaja.